Alterações que ocorrem no metabolismo de carboidratos em pessoas diabéticas. Quando não há insulina no organismo, existe uma menor absorção de glicose em células que são insulinas dependentes, pois os músculos, tecidos adiposos e o fígado não conseguem utilizar de maneira adequada a glicose que está no plasma. Se o tecido não absorve a glicose, ela começa a ser acumulada na corrente sanguínea, causando um quadro de hiperglicemia. Os tecidos que não estão recebendo insulina, eles acabam desenvolvendo uma deficiência intracelular por falta da glicose, o que ocasiona na polifagia, que é onde o indivíduo tem uma fome exacerbada, pois as células não estão absorvendo os nutrientes necessários. Outro mecanismo que é interrompido devido à falta de insulina é no fígado, que sem ela o fígado não consegue armazenar a glicose de forma correta para produzir mais glicogênio, disponibilizando a glicose no plasma, pois esse processo de armazenamento da glicose depende da sinalização da insulina, ocasionando na hiperglicemia, aumento das concentrações plasmáticas da glicose. Com o excesso de glicose no plasma, o sistema urinário é o que mais sofre sobrecarga, pois as grandes quantidades de glicose vai para os rins, ocasionando uma saturação nos túbulos renais, gerando a glicosúria e fazendo o aumento da osmolaridade local. Nesse processo, acontece a diurese osmótica, que é quando a água vai para onde tem uma maior concentração de soluto, ou seja, dentro dos túbulos renais. A diurese osmótica acontece na poliúria, que é o aumento da frequência urinária. Esse processo de poliúria pode gerar uma desidratação e para fazer um mecanismo compensatório, o organismo ele faz a polidipsia, que é o aumento das sensações neurais de sede. Mas mesmo o indivíduo tomando muita água, não vai adiantar, pois ele ainda vai estar em um quadro de hiperglicemia. Então, a desidratação não será compensada e isso gera uma retração celular, que acontece devido à perda da água no meio interstício, fazendo com que a água que está dentro da célula saia e vá para o interstício, fazendo com que aconteça uma alteração no formato das células, e isso pode levar o indivíduo a óbito devido à disfunção do sistema nervoso. Tudo isso faz com que tenha uma alteração no sistema circulatório, ou seja, uma diminuição do sistema circulatório. No metabolismo dos lipídios, a insulina é responsável por inibir a lipólise, que é a quebra dos triglicerídeos. Como no organismo de um diabético não há glicose ou há muito pouca, o organismo realiza a quebra de forma exacerbada, o que leva a uma liberação de ácidos graxos e glicerol na corrente sanguínea, levando assim a uma dislipidemia. Assim, a síntese de triglicerídeos fica reduzida, pois a responsável pelo armazenamento dos lipídios é a insulina. Como os triglicerídeos não são armazenados no adipócito, ao serem oxidados, os ácidos graxos resultantes ficam livres no plasma. Esses ácidos são usados no fígado para serem convertidos em glicose. Como o organismo entende que há uma falta de glicose, ele passa a produzir mais, e essa glicose ela é oxidada em cetoácidos, que são utilizados nas células nervosas. Porém, ele realiza uma alteração no pH e leva a uma disfunção das enzimas, o que leva o indivíduo a entrar em um coma diabético, como tem uma alta quantia de cetoácido no organismo. Como o fígado não consegue utilizar todo o ácido graxo produzido, ele é convertido em VLDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade. E os lipídios adquiridos através da dieta são transformados em quilomicron, que são uma lipoproteína de grande densidade. Como o paciente que possui diabetes, ele possui uma baixa quantia de lipase lipoproteica, que é a enzima catalisadora da degradação das lipoproteínas, os níveis plasmáticos de VLDL e dos quilomicrons ficam elevados no sangue, o que leva a uma hipertriaciglicerolemia e hiperquilomicronemia. A insulina é responsável por sinalizar o fígado para realizar a sintetização das proteínas e dos aminoácidos. Como o diabético ele não possui a insulina, então esses itens eles ficam na corrente sanguínea,
Com o acúmulo das proteínas na corrente, ocorre a dificuldade na nutrição do músculo, o que leva o músculo a realizar a proteólise, que é a quebra das proteínas armazenadas para disponibilizar no plasma os aminoácidos que vão ser utilizados pelo fígado para a gluconeogênese, que é a produção da glicose por vias alternativas. Os aminoácidos da gluconeogênese geram mais glicose, o que ocasiona a hiperglicemia, levando assim à quebra da proteína muscular e à perda de massa muscular, consequentemente, à perda de peso.